E aí, meus amores, a gente está num novo cenário, porque a gente veio conversar de um assunto um pouquinho fora ali da perfumaria, né? Você já sentiu que a ansiedade estava te paralisando? Pois é, eu já tive aí nesse lugar. Eu me sentia impotente. Mas eu tenho algumas coisas para te revelar que eu acho que vão te ajudar muito. Me ajudaram demais, tem me ajudado, é um processo, né, gente? Tudo é um processo. Mas eu tenho sentido, assim, que a minha vida deu um boom depois que eu comecei a perceber e a implantar isso para minha vida, essas coisas que eu comecei a notar. Que a gente também aprende, né? Você pode fazer terapia, você pode pegar conteúdo no YouTube, você pode conversar com pessoas e tudo isso vai fazendo um acervo que vai te ajudando. Agora, de qualquer maneira, nada adianta se você não colocar as coisas que você aprende em prática, se você realmente implantar aquilo na tua vida. E assim, eu aprendi que a ansiedade pode ser uma aliada também. Você pode colocar essa situação como um grande problema a ser vencido sempre, mas você também pode colocar como uma alavanca, um ponto de tração para você começar a transformar até a ansiedade em uma ferramenta a seu favor. Depende muito de como você encara as coisas, de como você vai lidar com certos momentos da sua vida. E eu vou te ajudar nisso, vamos lá? Antes de tudo, eu quero falar que eu comecei a fazer esse vídeo porque eu acho que vai ser de grande ajuda e porque, assim, foi um dos motivos de por que eu não dava continuidade, por exemplo, ao meu canal, a esse canal que você está me vendo aqui, que é um canal essencialmente que eu falava de perfumes, né? Falo ainda, mas eu ampliei muito ele por conta dessas questões, que eu tenho outras coisas a acrescentar aqui. São outras conversas, são outros papos que eu quero bater também, além dos fragrânticos. E assim, eu quero fazer agora um depoimento de que uma das coisas que estava me segurando para ampliar o canal, para trazer mais vídeos, para fazer mais conteúdo, né? É que eu estava muito dividida. Eu ainda estou no momento de divisão, tá? Mas com muito mais clareza agora. Eu estava muito dividida entre esse que era para mim um hobby, mas depois passou a ser, de repente, uma fonte de renda também, um trabalho, só que um trabalho muito prazeroso, um trabalho que está muito de acordo com o meu emocional, está muito de acordo com o meu lado genuíno de viver, sabe? Não só de ganhar dinheiro, né? Até porque o YouTube não é assim uma fonte de renda. Se você só viver de AdSense é complicado. Mas não é isso. O ponto principal era que eu queria dar continuidade aqui a esse canal, mas eu tinha também a minha vida profissional, que também é prazerosa, mas que ela tem muito mais peso, ela tem uma carga. Eu preciso ganhar dinheiro para pagar as minhas contas, para sobreviver. Eu acho que todo mundo tem um pouco isso, né? Esses conflitos entre o que você precisa fazer para ganhar dinheiro e o que você quer fazer, e que também pode te ajudar a ganhar dinheiro. Mas eu acho que, antes de tudo, eu tinha que decidir priorizar as coisas. Isso era uma coisa que me dava muita ansiedade. Eu ter que priorizar certas coisas. Mas eu vou te falar uma coisa. Você fazendo isso é muito libertador. Uma coisa que me deu assim, me elucidou muita coisa, que eu dei um grande passo em direção, não vou dizer a cura, que eu não sei se a ansiedade tem cura, não sei se a ansiedade é doença, se é só um momento, um transtorno, enfim. Não estou falando muito aqui nessas questões muito técnicas, né, muito aprofundadas. Mas assim, se tem uma cura, eu não sei, mas que eu consegui melhorar muito os meus sintomas e, consequentemente, a minha vida deu uma outra guinada, sabe? Foi quando eu aprendi a priorizar. Nem tudo tem prioridade, nem tudo é prioridade. Tem coisas que a gente acha que precisa fazer, mas a gente não precisa, não. Tem muitos fantasminhas em volta da cabeça da gente, achando que informando que a gente tem que isso, tem aquilo, os famosos tem que, né? Você tem tanta coisa, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo, você tem que mostrar aquilo, você tem que esconder aquilo outro. Complicado. Então tem coisas que você tem que botar o pé firme e dizer: isto é prioridade, isso vai mudar alguma coisa na minha vida daqui a pouco, daqui a um ano,
né? Daqui a um mês, daqui a um ano, qual a diferença que isso vai fazer na minha vida se eu não fizer isso agora? Se eu não abraçar essa situação agora, se eu não decidir isso agora? Eu acho que isso é o primordial. Acho que você tem que começar o dia assim, sabe? Fazendo um apanhado do que é realmente prioridade para você fazer naquele dia. E obedecer aquilo. Não deixar que as coisas comecem a te sugar, a te drenar, porque aí você começa realmente a entrar naquela areia movediça da ansiedade. Porque, assim, tem coisas que a gente acha que são prioridades e não são. Elas são só situações que se apresentam e vão se apresentando e se desdobrando e a gente vai sendo sugado por aquilo. Então, quando eu comecei a entender o que era realmente prioridade e fazer, assim, 2 ou 3 prioridades por dia, isso aqui não pode passar de hoje. O resto, eu acho que pode sim. Outra coisa é você fazer o que tem que ser feito. Uma coisa que dá muita ansiedade, me dava muita ansiedade, né? Quando eu tinha que fazer alguma coisa e ficava imaginando quando é que eu ia fazer, como é que eu ia fazer, quando eu ia fazer. E quando eu pegava para fazer, a ansiedade ia embora. Então, apodere-se daquilo que, volto a dizer, que seja prioridade. Enxuga o que você acha que não precisa, deixa para lá. E o que for realmente prioridade, pegue e faça. Porque acho que 90% das pessoas que ficam ansiosas, por exemplo, antes de uma prova, antes de uma entrevista, é porque elas não estão, de fato, preparadas nem para aquela prova, nem para aquela entrevista, sabe? Elas não pegaram aquilo à unha e disseram, bom, estou preparada para isso. Então isso vai sair da minha frente. E é assim com tudo. O que tem que ser feito, faça. Um grande aliado da ansiedade é a procrastinação, é você deixar para depois. Aquilo vai te dando muita ansiedade. Então, ou esqueça aquilo não, se você declarou que aquilo não é prioridade naquele momento, tira aquilo da sua frente, tira aquilo da sua vida, se for o caso. Ou pelo menos daquele momento, daquele dia, daquele mês, daquela semana. Ou se não, resolva aquilo, faça aquilo. Gente, aqui é lindo, maravilhoso. Eu quis um lugar assim pra gente bater esse papo, mas aqui tá começando a anoitecer e tá ficando cheio de mosquito. Então eu vou dar uma acelerada aqui no nosso papo, tá? Então é isso, priorizar pontos e realmente destrinchar, fazer o que tiver que ser feito é muito importante. Outra coisa que me ajudou muito, que me ajuda até hoje, porque foi uma prática que eu inseri na minha vida, porque algumas coisas você tem que inserir na sua vida, elas têm que começar a fazer parte da sua vida, como você escova os dentes, toma banho, se alimenta, faz exercícios. Os exercícios têm que ser uma prioridade na sua vida, gente. 15, 20 minutos, 40 minutos não vão, nossa, prejudicar você. Sabe, que você tire 40 minutos do seu dia para se exercitar, de preferência musculação e mais alguma coisa, musculação sempre. Outra coisa é o seu lado emocional, você tem que fazer uma higiene emocional, uma higiene mental. Então, além de ler, eu acho que fazer exercícios respiratórios é fundamental. A gente desaprende a respirar com o tempo, com a vida, com a própria ansiedade. Ela desanda de um jeito, assim, quando a gente vê, a gente está respirando só aqui em cima, a gente não está fazendo aquela respiração profunda que realmente oxigena o nosso cérebro. E aí todo o resto vai por água abaixo. Então tire uns momentos e faça uma respiração profunda. 5 minutos que você faça isso por dia, só vai te acrescentar. Tô te falando, tô te dando esse conselho. Tem um monte de vídeos no YouTube que ensina a fazer uma respiração realmente energizante, uma respiração que vai limpar você completamente, uma respiração antioxidante. Existe isso, tá? Não esqueça de fazer isso todos os dias, ao acordar e ao dormir. Pelo menos 5 minutinhos antes de dormir, 5 minutinhos depois que você acordar, 15 que seja, vai te valer muito. É um retorno que você não tem noção. Então a gente tem que se alimentar em todos os sentidos. A respiração é um deles. Porque na verdade a gente está respirando, só que a gente está respirando errado. E não só no ar. Você está achando que é só no ar. A cabeça também. A gente também tem um grande externo aqui, né? E que a gente introjecta e depois expira. A gente começa a botar um monte de minhoca para dentro. Estou falando de mente agora, tá? E depois a gente expira isso em forma de agressão, em forma de palavras duras, em forma de silêncio, né? Isso também é uma respiração mental. Você está inspirando e expirando. Você está colocando para dentro coisas que você não deveria colocar
e expirando de maneira negativa. Então faça esse exercício respiratório do ar, do pulmão, corretamente, que você vai ver que na mente também as coisas vão começar a ser filtradas e você vai começar a ter uma outra percepção das coisas. Outra coisa é você limitar o tempo nas redes sociais. Gente, eu tô aqui falando para vocês numa rede social. Só que é muito diferente. A gente tem um conteúdo aqui que realmente pode mudar a sua vida. O entretenimento também é importante. Ninguém tá dizendo que não. Mas sabe aquelas coisas que ficam te minando ali, os rios, né? Aqueles conteúdos que só fazem elevar a tua dopamina e daqui a pouco você quer mais dopamina. Mosquitinho aqui. É uma droga, tá? É uma droga. Você fica ali, quando você vê, você ficou 15, 20, 30 minutos, 1 hora, 2, 3, e você foi bombardeado de emoções ali. Porque chega uma coisa triste, em seguida chega uma coisa interessante, chega uma receita, daqui a pouco chega um desastre aéreo, você vê uma coisa, depois é uma coisa engraçada. Você fica assim, ó. Sabe, o teu emocional, ele fica instável. E você fica com uma necessidade de dopamina que não é legal. Fora o teu tempo que está sendo drenado ali, literalmente drenado ali. Falei ali, acabei de falar para você de 5 minutinhos para você respirar, 40 minutos para você se exercitar. Garanto que você deve ter pensado, será que eu tenho esse tempo? Mas você tem tempo para ficar ali 2, 3 horas absorvendo um conteúdo que só vai te deixar confuso, vai te deixar instável emocionalmente e não vai te acrescentar em nada. Então, redes sociais, começa a limitar isso de uma maneira muito disciplinada mesmo. Disciplina é tudo, já falei no início do vídeo, né? Faça o que tem que ser feito e elimine o que tem que ser eliminado. Ou pelo menos diminua o tempo nas redes sociais. Ninguém está dizendo para você não entrar em rede social, para você não ter um Instagram, para você não ter... Mas limite isso, não priorize isso. Então, eu acho que nesse aspecto a ansiedade acabou sendo uma aliada para mim porque me fez tomar essas atitudes, sabe? E essas atitudes foram muito importantes para o meu desenvolvimento. Então, se você está se sentindo ansioso, se você fica gelado, as mãos geladas, se você a tua garganta seca, se você tem taquicardia, se você fica tenso, tem dor de cabeça, dor de barriga, todos esses sintomas são alertas de que você precisa mudar a rota. É só isso. Não precisa entrar em pânico, não precisa se apavorar. Respira e recalcula tudo na sua vida, todos esses aspectos que eu te dei. Tem outras coisas que a gente pode vir a falar aqui, mas eu queria vir aqui para te dar esse norte inicial, nesse lugar tão lindo aqui, Parque Olímpico da Barra, e dizer para você que você está no momento e no lugar certo para fazer isso. Não é tarde, não é cedo, não é em outro lugar, não. É agora, tá bom? Se eu te ajudei, deixa aí seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve aqui nesse canal, me segue lá no Insta, pode falar comigo lá pelo direct, a gente pode continuar essa conversa por lá também. Um beijo, meus amores, fiquem na paz.